Vamos falar da Ponte Preta. A Macaca estará em campo hoje à noite. Partida marcada para 7 da noite. Vai enfrentar o Brasil em Pelotas. Aqui a preparação da Macaca. Uma cena não muito comum tomou conta das redes sociais ontem. Jamil Cury, pároco da Imaculada do São Bernardo, apareceu benzendo o gramado do Moisés Lucarelli a convite de um conselheiro. Mas ao contrário do que a maioria imaginava, Jamil não fez a oração para ajudar a equipe a se livrar da zona do rebaixamento e vencer os próximos compromissos. Em entrevista à Rádio Bandeirantes de Campinas, o pároco explicou o motivo. Nada em função do momento que a equipe está. Nada disso. Eu não vou benzer gramado, não vou pedir nada para o gramado. Vou pedir para que Deus abençoe as pessoas e todos que lá trabalham para que tenham sempre a ética, o discernimento, para que possam, da melhor maneira possível, dirigir, coordenar o time de futebol. Mas se isso servir de ajuda para a Ponte voltar a vencer, ninguém vai reclamar. Afinal, a Macaca não vence no tempo normal há 10 jogos. E a primeira oportunidade de refazer as pazes com a vitória é hoje às 7 da noite contra o Brasil de Pelotas. Jogando fora de casa, a Ponte Preta deve manter a mesma equipe para o duelo de mais tarde, com Josiel e Richard atuando pelas beiradas do campo. Locatelli e Juan Renato são os únicos pendurados para essa partida. Com isso, Kleina deve ir a campo com Igor Vinhas no gol, Kevin ou Felipe Albuquerque na lateral direita, Ednei e Cleilton na zaga e na lateral esquerda, Rafael Santos. No meio-campo vem Dauan, Locatelli e Camilo e mais na frente Josiel, Richard e Rodrigão de centroavante. Rodrigão, que em entrevista coletiva falou sobre as suas participações nos 2 jogos pela Macaca. Tô indo muito bem, né? Tava muito tempo, né, só treinando. Que nem eu falei, eu tenho que ter mais entrosamento com a minha equipe. A equipe sabe como é que é. A gente tá num momento que não é agradável, mas, como eu falei, que a gente vai trabalhar, né, forte, firme, e a gente vai se focar cada vez mais para poder sair dessa situação. Vamos debater já a Macaca, mas antes, olha, quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte você encontra tudo para viver melhor a sua casa e também conta com ofertas mais do que especiais. Porcelanato em cepa nórdico Snow, 60 por 60 retificado, só R$ 94,90. Tá na tela. Kit Arenal com gabinete da Roca, com cuba embutida e espelho a partir de R$ 1.099,90. Kit bacia com caixa Elite BR da Celite, só R$ 859,90. E tem mais. Olha aqui. Kit de acessórios para banheiro, 5 peças da Celite, por apenas R$ 179,90. Ofertas válidas somente até dia 1º do próximo mês, 1º de julho. E você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão Telenorte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Acesse o QR Code aqui na tela e confira a loja mais próxima. Telenorte, viva a sua casa! Bom, Júnior Nascimento, a sua expectativa, jogo da Macaca, jogo que você vai acompanhar pela Rádio Bandeirantes, e se tem alguma informação aí do Brasil de Pelotas. Bandeirantes! Pois é, Batista, o Brasil de Pelotas vive uma situação também tensa, assim como a Ponte Preta, apesar de ter conseguido uma vitória no campeonato, né? Está ali beirando a zona de rebaixamento, tem apenas um ponto de vantagem. Hoje a força máxima para enfrentar a Ponte. A Macaca estudou a possibilidade de colocar o Renatinho entre os titulares, mas vai o Camilo mesmo para o jogo. E o Dauan também deve jogar, completando o seu 7º jogo dentro da Série B e assim ficando impedido de se transferir para o Cruzeiro. O Cruzeiro não quis pagar a multa, Dauan vai para o jogo, treinou como titular e deve seguir na Macaca para a sequência do ano. Batistão.
Vamos lá, Tigrão, você que estará nos comentários pela rádio. Não, é o CH, né? É o CH ou o Tigrão? Tigrão faz o jogo da Ponte lá pela Rádio Bandeirantes. E a sua expectativa para este jogo? Ô Batista, a minha expectativa é que a Ponte tenha uma postura, que tenha um comportamento e um interesse pelo jogo, como ela teve no primeiro tempo e parte do segundo da sua última partida em casa contra o Operário, que veio aqui como vice-líder da Série B. O que foi essa postura? Um time guerreiro em campo, um time brigador, um time que não perdeu nenhuma segunda bola, um time que se matou fisicamente, apesar de tecnicamente ainda não estar ajustado e ainda ter muitas limitações. Essa é a minha expectativa. Se a Ponte for a Pelotas e jogar dentro daquela situação de letárgica, né? Aquele time indolente de outras oportunidades anteriores ao derby, acho que no derby a Ponte foi derrotada, mas guerreou bastante também. E contra o Operário, mais ainda. Eu entendo que aumentam muito as chances de uma primeira vitória dentro da Série B. Agora, se voltar aquele comportamento anterior de esperar a bola no pé, de se esconder atrás do adversário, não adianta nada. E só quanto à possível escalação, é mais 10 segundos, é o seguinte: eu não começaria o jogo com esse menino que veio lá do Botafogo de Ribeirão, Robert, né? Richard, perdão. O Richard é uma ótima opção de segundo tempo, mas eu começaria com o Moisés no lugar dele, né? E como o Camilo não vai jogar, ele está escalando o Renatinho, eu colocaria o Josiel para jogar por dentro, para arrastar essa bola para frente. Acho que o seu Gilson começar com o Richard e com o Renatinho, ele está cometendo um equívoco, o CH. Assina embaixo. É comportamental, garra e disposição. Porque não dá para esperar esse time da Ponte que apresente uma grande partida tecnicamente falando. Tem que ser no peito e na raça, como foi contra o Operário. E acertar o pé, né? Porque não adianta empatar o jogo. A Ponte tem que ganhar a partida. Tem que ter compromisso e disposição para isso acontecer. Vamos encerrar aqui a nossa enquete. Perguntamos o resultado do jogo. Ganhou o Brasil, na opinião aqui dos nossos telespectadores, na tela da Band aberta e também pelo YouTube. 52,2, 39,1 para a Ponte e 8,7 o empate.